Olá, Pai do Senhor. Vamos continuar nossa leitura bíblica do livro de Ezequiel, capítulo 23. Duas irmãs pecadoras. O Senhor me disse o seguinte: Amamental era uma vez duas irmãs que moravam no Egito. Quando eram jovens, elas perderam a virgindade e se tornaram prostitutas. A mais velha se chamava Olá, que representa Samaria, e a mais nova, Odibá, que representa Jerusalém. Eu casei com as duas e elas me deram filhos. Embora fosse minha, Olá continuou a ser prostituta e estava louca pelos seus amantes da Assíria. Eles eram soldados de uniformes vermelhos, nobres e oficiais graduados, todos eles jovens, atraentes, oficiais da cavalaria. Olá foi prostituta de todos os oficiais assírios, e a paixão dela a levou a se tornar impura, adorando os ídolos assírios. Ela continuou o que havia começado como prostituta no Egito, onde tinha perdido a virgindade. Desde os seus tempos de menina, os homens dormiam com ela e a tratavam como prostituta. Por isso eu a entreguei aos seus amantes assírios, a quem ela tanto desejava. Eles a deixaram nua, prenderam os seus filhos e filhas e depois a mataram com uma espada. Em toda parte as mulheres falavam a respeito do fim que ela teve. Apesar de ter visto isso, Olibá se tornou uma prostituta ainda mais sem vergonha e imoral do que a irmã. Ela também se apaixonou pelos nobres e pelos oficiais assírios, soldados de uniformes vistosos, e pelos oficiais da cavalaria, todos eles jovens simpáticos. Vi que ela era totalmente imoral, assim a segunda irmã seguiu o mesmo caminho da primeira. Olibá se afundou cada vez mais na imoralidade. Foi atraída pelas figuras esculpidas na parede e pintadas de vermelho vivo. Eram figuras de altos oficiais da Babilônia. Eles usavam cinturões e turbantes de luxo. Logo que viu as figuras desses oficiais, Olibá apaixonou-se por eles e mandou que mensageiros fossem falar com eles na Babilônia. Os babilônios vieram para ter relações com Olibá. Eles se aproveitaram dela e cometeram com ela tantas imoralidades que ela ficou com nojo deles. Olibá ficou nua em público e todo mundo ficou sabendo que era prostituta. Eu fiquei revoltado contra ela, como havia ficado com a sua irmã. Ela afundou cada vez mais na prostituição, fazendo como nos tempos de moça, quando era prostituta no Egito. Ela ficou apaixonada por homens sexuais de membros grandes e tão fogosos no seu desejo, como jumentos e cavalos. Assim, Olibá, você quis
reparte a imoralidade dos seus tempos de moço no Egito, quando os homens apalpavam os seus seios e você perdeu a virgindade. O castigo da irmã mais moça. Por essa razão, eu, Senhor Deus, estou dizendo isto a você. Ondiba, você está enjoada desses amantes, mas eu farei com que eles fiquem com raiva de você e os tirei perdão. Você está enjoada desses amantes, mas eu farei com que eles fiquem com raiva de você e os trarei aqui a cerquem. Vou trazer todos os babilônios e todos os caldeus da cidade de Pecode, de Soá e de Coá, e todos os assírios. Todos eles são jovens oficiais nobres e simpáticos. Todos eles são graduados e altos oficiais da cavalaria do norte. Eles atacaram trazendo um grande exército com carros de guerra e carretas de mantimentos. Armados com escudos e capacetes, eles cercaram você. Eu a entregarei a eles e eles a julgarão pelas leis deles. Deixarei que eles a tratem com ódio, pois estou irado com você. Eles cortarão seu nariz e as suas orelhas e matarão seus filhos, sim. Eles tirarão de você os seus filhos e filhas e os queimarão vivos. Eles arrancarão, as suas roupas e tirarão as suas joias. Eu acabarei com a sua imoralidade e com a prostituição que você tem praticado desde que estava no Egito. Nunca mais você olhará para nenhum ídolo, nem pensará mais no Egito. O que o Senhor Deus diz é isto: eu a entregarei nas mãos daqueles que você odeia e de quem você tem nojo. E porque eles a odeiam, tirarão tudo aquilo que você conseguiu com o seu trabalho e a largarão completamente nua, como se fosse uma prostituta. Por causa da sua imoralidade e da sua prostituição, esses castigos cairão sobre você. Você foi prostituta dos povos e ficou impura por causa dos ídolos deles. Você seguiu o exemplo da sua irmã. Por isso castigarei você também, como castiguei a sua irmã. O Senhor Deus disse: você beberá o copo da sua irmã, que é largo e fundo. Todos vão caçoar e zombar de você. O copo está cheio. O copo da sua irmã Samaria, cheio de medo e desgraça, vai trazer para você embriaguez e dor. Você beberá até esvaziá-lo, depois o quebrará e com os cacos rasgará os seus seios. Eu, o Senhor Deus, falei. Agora o que o Senhor Deus está dizendo é isto: você me esqueceu e me virou as costas, portanto sofrerá por causa da sua imoralidade e da sua prostituição. O castigo das duas irmãs. O Senhor me disse: homem mortal, você está pronto para julgar Olá e Odibá? Então acuse-as das coisas vergonhosas que têm feito. Elas cometeram adultério e assassinato. Cometeram adultério com ídolos e mataram filhos que geraram para mim.
Elas ofereceram os meus filhos para serem mortos em sacrifício aos seus ídolos. E isso ainda não foi tudo o que fizeram. Também profanaram meu templo e quebraram o sábado que eu havia mandado guardar. Mataram os meus filhos como sacrifícios aos ídolos, e naquele mesmo dia vieram ao meu templo e o profanaram. Ola e Odibá enviaram mensageiros para convidar homens de longe, e eles vieram. Elas tomaram banho, pintaram os olhos e se enfeitaram com joias. Sentaram-se numa bela cama com uma mesa bem posta diante delas. E sobre a mesa puseram o incenso e o azeite que eu lhes tinha dado. Então ouviu-se o barulho de uma multidão alegre e entrou um grupo de homens do deserto. Colocaram pulseiras nos braços das mulheres e lindas coroas nas cabeças. E eu disse a mim mesmo que eles estavam usando como prostituta uma mulher gasta por adultério. Muitas vezes eles voltaram a estar com essas prostitutas, tornaram a se encontrar com Ola e Olibá. Essas mulheres imorais, os homens direitos vão condená-las por adultério e assassinato, porque elas adulteraram e as suas mãos derramaram. Os homens direitos vão condená-las por adultério e assassinato, porque elas adulteram e as suas mãos derramam sangue. O que o Senhor Deus diz é isto: traga uma multidão para pôr medo nelas e roubar o que elas têm. Que a multidão jogue pedras nessas duas mulheres e as ataque com espadas. Mate os seus filhos e ponha fogo nas suas casas. Acabarei com a imoralidade que há no país inteiro, como um aviso, para que nenhuma mulher cometa adultério, e acabarei com a imoralidade que há no país inteiro, como um aviso para que nenhuma mulher cometa adultério, como essas duas cometeram. Contra vocês, as duas irmãs, eu as castigarei pela sua imoralidade e pelo seu pecado de adorar ídolos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Então é isso a leitura de hoje. Tenham um excelente dia abençoado e que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.